Nesse áudio eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o hábito, sobre a capacidade de nos concentrarmos nos estudos. Primeiro que eu gostaria que vocês entendessem que a concentração é um hábito, ou seja, os hábitos são adquiridos pela prática. Podemos, de certa forma, ser perseverantes no sentido de conseguir nos concentrar, porque se começarmos a praticar com consistência, nós vamos implementar o hábito de nos concentrarmos. E nesse sentido, o hábito é uma força tanto para o bem quanto para o mal, né? Então é importante procurar adquirir, de certa forma, hábitos que conduzam à concentração. Por exemplo, é de grande ajuda começar a trabalhar em horários e lugares definidos, ou seja, estudar com contexto, com situações, com um ambiente externo definido, um horário definido, porque isso já vai, o externo já vai remeter de certa forma o teu inconsciente que você precisa se concentrar. Então, se a sua mente de certa forma começasse devagar, é importante que você reconduza ela paulatinamente ao que você está fazendo, ou seja, outros pensamentos tendem de certa forma a interferir porque é normal a mente da gente funcionar dessa forma, um pensamento após o outro, tá? E se formos falar de uma técnica de concentração, ou seja, qualquer técnica, tá? Ela vai contra a nossa natureza, porque nós somos seres sociais e com 5 sentidos, alguns dizem que até 6 sentidos, né? Dependendo da perspectiva. Então nós vamos estar constantemente interagindo com a natureza, tá? E sobretudo com o que está à nossa volta. Então, portanto, de certa forma, exigir alguma prática até dar certo. Ou seja, você precisa ser persistente e que no fim o levará a adquirir o hábito da concentração, tudo bem? Então, quando você achar difícil de se concentrar, não imagine que os teus pensamentos que ocupam a tua mente sejam, de certa forma, não sejam importantes, ok? Se eles desviam o teu assunto, tá? Que você está procurando estudar nesse momento, é porque devem ser de alguma forma importantes. Então, talvez a melhor maneira nesse momento seria de advertir a tua mente para dar prioridade ao que é prioritário, tudo bem? Eu vou ler um trechinho aqui de um livro do psicólogo e especialista em desenvolvimento de hábitos, em desenvolvimento de aprendizagem, o Geoffrey Dudley, do livro Como Aprender Mais, tá? Onde ele trata aqui, onde ele traz um estudo de caso bem interessante para a gente começar a refletir sobre isso. Então veja, um jovem professor, de certa forma, queixou-se, né? Acho muito difícil me concentrar e me dedicar aos estudos como devia. Então, solicitado a ele para dar mais pormenores sobre os pensamentos que ele vinha passando, né, pela mente enquanto estudava, ele respondeu: há sempre uma garota na minha cabeça. Imagino a mim como fazendo-lhe propostas amorosas, ou penso em mim em algumas situações heróicas em que uma garota me admira. Então veja, esses pensamentos eles revelam o quê? Que o verdadeiro problema desse rapaz, desse jovem professor, né, nesse sentido, não é a dificuldade de se concentrar, mas sim na sua frustração sexual. E essa tendência de confiar nas fantasias como compensação, ou seja, de diminuir a medida em que a realidade o deixa mais satisfeito. Então comece a tratar sempre o problema mais importante. Não terás dificuldade alguma em se concentrar. Lembre, concentração é dizer não para algumas coisas e sim para uma única coisa. É você conseguir dizer não para as coisas que não são importantes e sim para aquilo que é importante. E não se sinta mal se no decorrer dessa jornada de buscar se concentrar mais, você começar a ter devaneios e fugas de pensamento. O nosso cérebro é assim. Mas vá treinando ele a ficar concentrado por um determinado tempo, certo? Estudar é prática, concentrar-se é prática. Assim como crescer um músculo. Se você vai para academia para ter hipertrofia, por exemplo, você vai sobrecarregando ele de peso até que as fibras se rompam. Depois, com a alimentação adequada, você vai recompondo aquele espaço deixado pelas quebras das fibras e você vai crescendo os seus músculos, né? A concentração é a mesma coisa. Você vai testando, chegando ao limite, tá? Até com o decorrer do tempo você vai conseguindo, entre aspas, esticar esse músculo cerebral de concentração. Espero que tenha feito sentido para você, que isso de certa forma lhe ajude a refletir mais sobre como você vem se concentrando, tá? Atualmente, não permita que problemas, que dificuldades externas de certa forma tomem conta da tua mente quando você esteja estudando. Vai acontecer, vai, normal,
mas seja persistente nesse sentido. Controle, tenha mais autonomia sobre os teus pensamentos. Reserve momentos de meditação, momentos para refletir sobre os problemas. Não deixe para fazer isso no momento dos teus estudos, no momento de uma parte que é mais importante na tua vida, que é estudar e se preparar para o teu cargo público, ok? Desejo você um bom estudo, muita concentração, um ótimo dia e que você consiga alcançar os teus objetivos, sejam aqueles pequenos hoje como aquele grandioso que é a tão sonhada nomeação e aprovação. Um forte abraço e nos vemos mais adiante num outro vídeo, num outro conteúdo ou numa conversa no nosso grupo. Um forte abraço.